Viajando pelo mundo, a gente acaba aprendendo muito sobre os lugares que a gente conhece, mas também sobre o Brasil, porque a gente começa a ter parâmetros de comparação em vários aspectos. Isso é muito interessante, porque a gente começa a entender melhor o próprio Brasil. E uma das características do Brasil que a gente percebeu andando pelo mundo é que eu acho que o Brasil, isoladamente, é o país que tem o maior potencial turístico do mundo, disparado. Até pela próprio tamanho do Brasil, quer dizer, o Brasil, pelas dimensões continentais que tem, pela diversidade que tem dentro dele, tem muita coisa para se fazer, tem muita coisa interessante em todos os aspectos, seja de praia, seja de culinária, seja de serras, seja de, sabe, rios, e seja de cataratas, e o que você imaginar, praticamente você encontra no Brasil. Talvez não neve, mas aí você vai um pouquinho mais ali para baixo, para a Patagônia, na Argentina, e aí se você pegar Brasil e Argentina juntos, você tem um conjunto excepcional, mas o Brasil como país isoladamente, eu acho que não tem igual do ponto de vista de potencial turístico, comparado com qualquer outro lugar do mundo que a gente tenha conhecido. Por outro lado, uma coisa que acaba deixando a gente muito triste é que a gente percebe que o potencial turístico é sensacional. Por outro lado, a realização desse potencial é muito aquém do que poderia ser. Então, o Brasil poderia ser muito grande do ponto de vista turístico, mas na prática eu acho que é muito pouco o que se consegue de produtividade nessa área e a gente cada vez mais entende o porquê. Primeiro, eu acredito que a gente foi entendendo que certos países que a gente visitou, para os quais a gente tinha uma expectativa muito grande, a gente muitas vezes chegava e se frustrava, percebia que não era nada demais. Então a gente começava a se perguntar como é que a gente foi ter uma expectativa tão grande sobre um lugar que de repente você chega lá e sinceramente não é grandes coisas. E a gente começou a entender a importância fundamental que existe nessa questão do marketing, de você criar em pessoas do mundo inteiro uma expectativa, um interesse para começo de conversa a respeito de um determinado local, a respeito de um determinado país, e certos países conseguem fazer isso de forma magistral. Eles talvez não tenham tanto para mostrar, mas eles conseguem pegar o pouco que tem e criar uma maneira tão rica, tão fascinante de falar sobre aquilo, que o mundo inteiro tem interesse de conhecê-los. E eu acho que a gente no Brasil falta isso, falta pegar a quantidade enorme de potencial que a gente tem e divulgar melhor no mundo. Então essa foi uma coisa que ficou muito clara pra gente. E uma outra questão também que influencia muito quando você fala de turismo é a própria forma de empacotar, quer dizer, vários países conseguem empacotar muito bem aquilo que eles têm. Então, se eles têm uma coisinha assim que eles exploram turisticamente, eles vão pegar aquilo dali, eles vão escolher, eles vão escrever, sabe, brochuras e mais brochuras sobre aquele lugar, nas mais diferentes línguas, vão distribuir isso em tudo quanto é parte do mundo, vão tornar aquilo dali uma coisa que as pessoas não têm como não saber que existe, porque em todo lugar que você vá, em toda agência de turismo que existe no mundo, você vai ouvir falar sobre aquilo dali. Então esse empacotamento que envolve também, claro, ter preços, sabe, bem definidos, que estão dentro de uma faixa de valor que as pessoas conseguem pagar, que estão dentro de uma quantidade de dias que as pessoas normalmente conseguem tirar para visitar. Tudo isso, esse empacotamento, alguns países sabem fazer isso extremamente bem. E o Brasil, acho que também, infelizmente, deixa muito a desejar, porque o potencial é muito gigantesco e falta dar essa informação para o mundo de uma maneira melhor. E, finalmente, uma outra coisa que a gente também percebeu é que é extremamente caro visitar o Brasil. Não só o Brasil, na verdade, mas a América do Sul como um todo é muito caro de visitar. Eu acho que a América do Sul, e aí não falando apenas de Brasil, mas nos nossos vizinhos também, a América do Sul é absolutamente sensacional do ponto de vista turístico, mas sinceramente é caro visitar a América do Sul. Porque não importa se você está vindo da América do Norte, se você está vindo da Europa, se você está vindo da Ásia, da Oceania, então nem se fala, é extremamente caro voar para a América do Sul, comparado com passagens, às vezes, que você encontra em outros trechos, né? E, além de tudo, se você pega um lugar como o Brasil, e sobretudo nos dias de hoje, o Brasil é um país que está extremamente
caro para nós brasileiros, e às vezes a gente fica achando que para o americano, porque ele ganha em dólar, ou para o europeu, porque ele ganha em libra, ou sei lá, para o britânico que ganha desculpa, para o europeu que ganha em euro, para o britânico que ganha em libra, a gente fica achando que para eles o Brasil vai ser baratinho por conta dessa diferença cambial, mas isso não é verdade. O Brasil é caro, é extremamente caro. Hoje em dia, por exemplo, quando a gente está viajando pelo mundo, a gente vai num lugar e a gente, por exemplo, vai comer num restaurante, invariavelmente, em qualquer lugar do mundo, quando a gente encontra um restaurante que a gente come e a gente sente que pagou caro, assim, muito caro, esse valor muito caro que a gente está pagando, se a gente faz a conversão para o real, a gente vê que é o equivalente ao que a gente pagaria no Rio para uma refeição básica. Então você vê assim, o nosso padrão hoje de caro é quando chega no patamar do Rio, de uma refeição básica. Então assim, o Brasil está caro, mas isso pior ainda quando você percebe que o turista, quando ele chega no Rio, passa por uma situação parecida com o que a gente passa aqui no Egito, de assédio, sabe? Aquele assédio absurdo. O cara chega no Galeão, já tem um monte de gente perturbando ele, um monte de taxista enchendo o saco dele, querendo levá-lo, e querendo levá-lo, sobretudo, com preços absolutamente exorbitantes. Até para nós hoje, quando a gente chega hoje no Galeão, a gente fica perdido, porque os preços são totalmente absurdos. E para nós falamos português, nós que moramos no Rio de Janeiro, nós estamos acostumados com isso, é difícil. Então o que acontece é que as pessoas começam a pensar, sabe? E hoje com a internet, as pessoas vão para o TripAdvisor, as pessoas vão para os sites que tem review, e elas começam a ler sobre os lugares. E elas começam a ler sobre o Rio, ou começam a ler sobre o Brasil, e começam a comparar com, sei lá, Tailândia, ou começam a comparar com vir para cá mesmo, para o Egito, para Luxor, ou para o Sharm el Sheikh, querem ir para um lugar de sol. E elas começam a ver, poxa, se eu for para o Rio, se eu for para o Brasil, o preço que eu tenho que pagar é exorbitante para a passagem para lá, comparado de repente com esses outros destinos. Eu vou chegar lá e vai ter um monte de gente que vai tentar me dar pernada, porque está aqui em todos os sites escrevendo isso. Isso é triste, sabe? Isso é triste, como é triste o que acontece aqui no Egito, como é triste o que a gente já passou também na Índia, o mesmo problema de assédio. Então essas coisas, elas infelizmente afetam demais o turismo. E é uma pena, porque o Brasil, sério, o potencial do Brasil é incomparável com qualquer outro lugar do mundo. Hoje a gente já visitou praticamente todos os continentes assim do mundo, sabe, que você visitaria. A Antártica normalmente as pessoas não visitam, mas todos os outros a gente já esteve. E a gente conhece bem assim hoje o mundo, sabe, em comparação com o que era antes. E sinceramente, não tem comparação de potencial turístico com o Brasil. Mas eu acho que a gente precisava melhorar muito nesse aspecto de educação e de trato com o turista, de formatar melhor as coisas e até de ter melhor preço. Porque o Brasil pode encantar muitas pessoas, mas também pode ser muito desagradável e ser muito traumático para quem vai lá e sofre tanto com as pernadas, como a gente sofre aqui também. Não é o único lugar que acontece isso não, mas é uma pena que aconteça. Mas a boa notícia é essa, o potencial eu acho que é inigualável. O Brasil, em termos de turismo, realmente é extraordinário, e isso é uma coisa que nos alegra muito.